né, falando muito nessa questão do que nós, como profissionais da saúde, podemos fazer, né? Eu e Dani, a gente trabalha muito nessa perspectiva de tentar, através das nossas ações, seja no âmbito individual ou no âmbito de grupos, fazer com que o sujeito, né, fazer com que a pessoa idosa, ela possa trabalhar em prol da sua autonomia ou trazer o cuidador para esse processo também, entendendo o autocuidado como algo fundamental para se conseguir melhorar essas condições de saúde. E aí a gente pensando, né, na questão da autonomia como um pilar, como um aspecto importante para a saúde da pessoa idosa, essa autonomia ela está ancorada em três pilares importantes, né? Que é essa ideia de liberdade, ou seja, acolher que a pessoa idosa, ela, né, estando nas suas condições cognitivas preservadas, ela tem ali, né, a decisão, o poder de escolha, né, a liberdade de escolher aquilo que ela quer para si. Lógico que trabalhar a conscientização para promover melhores escolhas é fundamental, mas respeitar também, né, o que virá de escolhas num processo de cuidado é fundamental, trazendo a corresponsabilidade nesse processo, né, o profissional da saúde e a pessoa idosa, o protagonismo, então, trazendo, né, uma forma de abordagem onde a gente consiga colocar a pessoa idosa no centro desse processo e trazendo tudo que ela tem de sabedoria, de bagagem da própria vida, como um recurso muito potente para se pensar em possíveis soluções para que esse cuidado seja concretizado no cotidiano. E a questão do respeito à subjetividade. A gente falou muito aqui da diferença, da diversidade e das trajetórias. Então, cada pessoa idosa traz consigo valores, significados, símbolos que são atribuídos, né, àquilo que ela viveu, àquilo que ela construiu, e que a gente precisa respeitar em alguma medida, contemplar isso num processo, né, de cultivo desse autocuidado. Porque muitas vezes pode existir uma tendência do próprio profissional da saúde, do cuidador, das pessoas que estão na rede de apoio, desconsiderar que esse idoso é capaz, desconsiderar que esse idoso ele tem os seus desejos, que ele tem as suas vontades, desconsiderar as experiências pelas quais ele passou e que ele, mais do que ninguém, consegue, às vezes, trazer se aquilo, né, agregou ou não para ele na trajetória. Então, a gente precisa envolver esse idoso, essa idosa, ou a própria rede de apoio, a pessoa que cuida, nesse processo de forma colaborativa, participativa, para que a gente consiga construir isso de uma maneira mais sustentável no avançar do tempo, né? E aí, tendo em vista isso, né, a Dani vai falar um pouquinho para a gente de algumas experiências, né, que ela tem tido nesse âmbito do cuidado, do cuidador, e aí vem muito isso, né? Quando surge a necessidade de ser cuidado por alguém, né? E aí, como é, né, chegar nessa fase? Então, Dani, vou deixar com você, e aí a gente vai trocando aqui mais ideias e reflexões. Quando a gente fala, né, da pessoa idosa, o nosso foco é para capacidade funcional, porque a capacidade desse indivíduo é viver de forma independente, autônoma, no ambiente onde ele vive, na sua sociedade, e sempre nós levamos em consideração, né, as atividades do dia a dia, né? Então, por exemplo, as atividades de comer, tomar banho, vestir, ir ao mercado, preparar refeições. Então, quando a gente mensura a necessidade de cuidado, principalmente vai ter maior impacto quando ele precisa de alguém para cuidar de si. Então, por exemplo, precisa de alguém para dar banho, precisa de alguém para vestir, precisa de alguém para locomover. Então, emerge, né, a partir dessa dificuldade, né, em desempenhar essa atividade básica, a necessidade de alguém para auxiliá-lo, né? Então, pode ser um cuidador tanto formal, que é aquele que recebe para tal atividade, então nós temos aí pessoas que são capacitadas para atender a essa necessidade do idoso, e normalmente quem é eleito
para esse cuidar ainda é um membro familiar. Normalmente, a eleição pode ser por vínculo com a pessoa idosa ou é aquele que mora mais próximo do idoso, então, assim, vai depender de como são os vínculos que foram construídos com essa pessoa ao longo da vida. E cuidar de alguém, né, gera muitos desafios, tanto pessoais e emocionais, que a pessoa às vezes não está preparada para aquilo, muitos deles deixam de ter uma atividade laboral, tem que ter uma reorganização familiar para prestar esse cuidado, e também emerge também desafios econômicos, muitos não recebem, mesmo sendo um membro familiar. Então, nós sabemos que a maioria das nossas pessoas idosas ainda tem uma baixa renda, né, comparada a outros países, então esse é um grande desafio, e hoje, né, nós observamos que muitos cuidadores, né, residem com o próprio idoso, uma forma também, né, de o idoso normalmente construir ao longo da vida seus bens materiais, que foi uma cultura diferente da nossa, e aí eles tendem a resistir. E quando a gente olha, né, para esse aspecto, né, do cuidador informal, que é aquele que não recebe, que é o membro familiar, nas pesquisas mostram aí que 70%, né, dos cuidadores são familiares, principalmente filhos e cônjuges, mas a maior parte são filhos. Então, hoje, nós vamos ter alguns desafios em relação ao cuidar, porque o número de filhos tem se diminuído, a população jovem, que é aquela que poderia prestar o cuidado à pessoa idosa, tem mudado o seu aspecto, né, demográfico, então isso vai impactar no cuidado. Eu sempre falo, né, que eu sou um pouco egoísta, eu educo as pessoas jovens em relação à velhice, porque quando eu ficar velha eu vou ter aí alguns profissionais que foram capacitados em gerontologia para cuidar de mim, mas na verdade é isso, né, a gente tem que pensar que esse cuidado, hoje nós temos a família. Será que na nossa, por exemplo, quando nós estivermos em 2050, Fabi, nós vamos estar na faixa lá de 60 anos. Quem vai cuidar de nós? Teremos algum membro familiar? Porque os filhos, hoje, a estrutura familiar muda, os filhos saem de casa, então não é uma garantia. Então, a gente tem que pensar, né, que cuidadores nós teremos, né? Será formal? Né, como esses profissionais serão formados, tem uma discussão ampla, né, no Brasil, né, tem até um projeto de lei tá tramitando desde algumas décadas, né, sobre um cuidador formal, né, que uma pessoa que a gente vai precisar, né, porque a nossa população está envelhecendo. Então, cuidar de alguém exige, né, uma reorganização, exige também algumas habilidades, por exemplo, determinados medicamentos específicos, alguns cuidados especiais, né, que muitos precisam ser orientados e capacitados para essa atividade, e a gente precisa prestar esse apoio também para o familiar ou cuidador que ali está. Você trouxe aí de olhar também para a rede de apoio. Muitas das vezes nós, né, que estamos cuidando deste idoso, nós não olhamos para a rede do idoso. Fiz um trabalho com cuidadores, né, no município de Palmas e nas nossas conversas com esses cuidadores, eles falam assim, nossa, sempre vocês só olham para o meu pai ou para minha mãe, nunca olhou para mim, por que está olhando para mim agora? E aí a resposta que eu falo assim, se a gente cuida bem de você, e se você está bem, você cuida bem do seu membro familiar. Então, a rede de apoio, ela também que precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada, né, ao longo da nossa assistência com essa pessoa idosa. E para garantir essa integração, né, da família, do serviço de saúde, então a gente tem que ter esse elo, né, que eu sempre falo que a família ou o cuidador é o elo entre o serviço de saúde e a pessoa idosa, é aquele que está ali 24 horas com o idoso, é ele que vai falar para a gente, olha,
o idoso está desta forma, o que eu posso fazer? Né? Então, a gente precisa ter essa pessoa como o nosso interlocutor do cuidado. Uhum. E olhar para essas pessoas, o que a gente tem identificado, né? Muitos cuidadores sofrem, estão sofrendo, no sentido de é uma sobrecarga, né, de cuidado, porque às vezes, quando é um membro familiar, ele assume o cuidado com o próprio idoso, mas também assume o cuidado dentro de casa, cuidado com tarefas domésticas, gerenciar o ambiente, e isso demanda, eu sempre falo que tem uma dupla carga de trabalho, e esse cuidado, ele exacerba, né, de 1, 2 horas, 24 horas por dia. Então, a maioria dos cuidadores, dessa pesquisa de Palmas, 13%, não, a maioria dos cuidadores trabalham mais de 13 horas por dia. Então, é exaustivo, e cuidam desse idoso há vários anos, há mais de 5 anos. Então, a gente vê que é algo pesado e a longo prazo. Uhum. E aí me vem muito o quanto que nós temos de espaços e de lacunas para serem trabalhadas, né, Dani? Assim, pensando no objetivo maior, que é preparar, né? A gente tem aqui, estava olhando aqui na sala de transmissão, muita gente comentando aqui o nosso bate-papo e essa reflexão que a gente está fazendo, né? Trazendo algumas coisas muito valiosas que depois no finalzinho eu vou trazer para a gente partilhar aqui junto, mas, né, a importância de a gente pensar quais vão ser as estratégias daqui para frente para a gente lidar com todos esses diagnósticos que você trouxe, Sim. né? Então, assim, olhando para essa dinâmica de cuidado que está vigente, pensando em como transformar isso para daqui adiante, né? Você trouxe ali, e aí, Fabi, no 2050 seremos nós, quem vai cuidar? Né? Eu não tenho filhos, né? Aí fico pensando, nossa, aí eu vou estar sozinha, como é que vai ser? Será que eu vou ter um lar de idosos, um lugar? Será que eu vou ter condição de renda para estar num lugar? Será que eu vou ter que pagar? Como é que vai ser? O serviço vai ser oferecido, né, depois de anos e anos contribuindo com impostos? Será que eu vou ter um governo que me devolve minimamente isso ao final? Eu acho que com 60 anos não vai ser hipótese, né, parar de trabalhar no sentido assim, não que eu queira parar, né? Eu acho que assim, o trabalho, o servir, né, é algo importante para a nossa vida até o máximo que a gente conseguir fazer, mas pensando em remuneração, né? Será que a gente vai ter trabalho que garanta para ficar nesse lugar de minimamente ter uma renda, eu vou conseguir pagar pelo cuidado de alguém. Então, são tantas reflexões que vêm, e isso é toda a população que minimamente, né, vai chegar uma fase da vida que isso vai bater na porta. E aí, a gente está falando aqui do curso de vida como algo importante, das políticas públicas, e aí vem, né? Será que teremos cuidadores também em número suficiente se o cuidador formal for uma opção? Será que vai existir esse profissional, né, com as habilidades e competências para lidar com esse cuidado? Né, já que a família está cada vez mais diminuindo e a gente vai precisar da população jovem continuar trabalhando, né? Então, como que vai ser essa dinâmica?